Você sabe a diferença entre o tolo e o sábio? O tolo é aquela pessoa que só faz aquilo que ele tem vontade de fazer. Então, o seu único desejo é satisfazer os seus prazeres imediatos. Então, ele não pensa na consequência. A gente pode falar que o tolo é uma criança emocionalmente falando. Porque quem só faz o que tem vontade são as crianças, não é verdade? E o sábio faz aquilo que precisa ser feito. Mesmo quando ele não tem vontade, mesmo quando ele não está super animado para fazer alguma coisa, ele faz o que precisa ser feito e ponto. E por que que isso é importante? Porque o tolo perde muita oportunidade. Mas calma, vamos resolver isso porque você está no colo do Pai. Eu acho Deus tão lindo que Ele se preocupa até como nós utilizamos o nosso tempo. Então vamos ler a passagem de hoje. Está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. E fala o seguinte: pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Nesse momento, Paulo, que é o autor do livro de Coríntios, ele está falando que Deus falou isso para Isaías, lá no Antigo Testamento, antes de Jesus. Por quê? Deus ouviu o clamor do povo de Israel. E Isaías era um profeta de Deus, ou seja, Deus passava a mensagem para Isaías, ele passava para o povo. Então, nesse momento, ele falou o seguinte, eu ouvi no tempo favorável e o sorri no dia da salvação. E Paulo está falando isso agora para a igreja de Corintos, ou seja, para as pessoas daquela igreja. E isso serve para nós também, porque ele fala o seguinte, a mesma frase, digo-lhes que agora é tempo favorável, agora é dia da salvação. Então, esse é o tempo que temos para fazer a vontade do Senhor. Esse é o tempo que temos para administrar, para honrar o Senhor com o nosso tempo. Mas claro, mesmo para agir, nós precisamos de direcionamento do Senhor e, além disso, discernir o tempo da nossa vida. Uma vez uma pessoa me falou isso, aproveite a estação que você está vivendo. Todas as estações que nós vivemos têm um lado bom e tem um lado ruim. E aí eu selecionei algumas estações aqui, levando em consideração o que está escrito no livro de Eclesiastes. Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão. O rei Salomão, o rei de Israel, foi o homem mais sábio que já existiu. Então, ele escreveu provérbios, que são conselhos que a gente tem que levar em consideração até os dias de hoje, né, e para sempre, sobre como a gente caminha com a sabedoria, como conquistar, como viver de forma sábia. Só que o que acontece? Salomão se perdeu no meio do caminho. Ele começou a se relacionar com outras mulheres, de outros povos, aí começou a adorar outros deuses, aí lascou o negócio, né, gente? Então, ele se afastou de Deus. Quando ele se afastou de Deus, ele escreveu Eclesiastes. Eu vejo que Eclesiastes é um livro que praticamente te fala o seguinte, desperta, acorde, você que está dormindo. Então eu recomendo muito que você leia o capítulo 3, mas eu vou dar uma resumida aqui para a gente entender quais são as estações da nossa vida. A primeira estação é o recomeço. Tem tempo de derrubar e tem tempo de construir. Nós temos que deixar o que ficou para trás para poder viver o novo de Deus. Nós precisamos nos permitir para viver aquilo que Deus tem para nós. Então, se trata de recomeço. Ontem você errou, você pecou, você desagradou Deus. Hoje é um novo dia para você fazer diferente. E amanhã também, e depois de amanhã também. Então, existem fases da nossa vida que são de recomeços, como um todo, né? Pode ser a partir de um término de um relacionamento, pode ser a partir de uma demissão de um trabalho, pode ser a partir de uma mudança de igreja, que isso não é permanente e que o Senhor está com você em todos os seus recomeços. A segunda estação, colheita. Então tem tempo de plantar, plantar, plantar e tempo de colher aquilo que você plantou. Qual que é o problema disso? Muitas vezes você pode plantar errado e daí você vai colher também errado, né? Algo que não frutifica, algo que não seja bom para você. Como que a gente reconhece uma árvore pelos seus frutos? Então, que nós sejamos essa árvore que produz bons frutos para a honra e glória do Senhor. Então, existe essa estação de plantio e existe a estação de colheita. E aí tem a provação, que significa a gente matar aquilo que não serve mais para que a gente possa curar as nossas feridas. Então, eu quero trazer para você a história de Jó. Jó era um homem justo, um homem correto, e por algumas circunstâncias ali espirituais, Deus permitiu que o inimigo atacasse a vida de Jó.
Então matou seus filhos, Jó ficou doente, ele perdeu praticamente tudo. E ali Deus quis provar o coração de Jó. Então ele passou por uma provação. E o que é mais lindo é que ele mostrou a sua fidelidade a Deus. Então Deus restituiu tudo que ele tinha perdido e muito mais, porque Deus honra aquele que é fiel com ele. Aí temos o crescimento. Muitas vezes é na dor que a gente cresce, mas é muito necessário que passemos por esse momento para o nosso amadurecimento emocional, para o nosso amadurecimento espiritual, porque se a gente confia no Senhor, não existe nenhuma dor que vai durar para sempre e Ele está conosco em todos os momentos. Então, tudo tem um propósito, né? A Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está nessa fase, nessa estação de que tá doendo, você tá crescendo, né? Você tá vendo que Deus tá te esmagando, parece que às vezes Ele coloca a gente num forno e não tira nunca mais a gente de lá. Mas fica tranquilo que essa fase passa e Deus está com você. Depois você vai ver como o seu coração foi transformado e você vai poder usufruir da alegria e da paz que vem dele. Por último, temos o tempo de espera. Existe o tempo de buscar, o tempo de perder, o tempo de abraçar, o tempo de deixar de abraçar. Esse tempo de espera a gente pode ver muito como um deserto mesmo. Mas a questão é, todo deserto tem um propósito. E Deus está conosco em todo esse propósito, em todo esse deserto. É muito lindo ver como Ele nos prepara para que a gente consiga viver aquilo que Ele tem para nós. Para isso a gente precisa realmente se quebrantar, se humilhar aos pés da cruz, chorar para Deus e dar risada e abraçar e se sentir amado por Deus, porque é assim que nós somos. Então tudo isso faz parte da espera, né? Desse momento de preparo. E eu vejo que muitas vezes nós queremos respostas, mas Deus não nos dá respostas, porque isso também faz parte do trabalhar dele no nosso coração. Tem uma frase que eu ouvi esses dias que me marcou muito. Não procure respostas. Procure Deus em primeiro lugar e Ele te dará as respostas quando Ele achar necessário. Então devemos realmente confiar no Senhor, entregar a nossa vida a Ele e Ele vai cuidar da gente em todos esses desertos, em todas essas estações. Qual estação você se identifica? Conta aqui nos comentários para mim. E aí tem uma passagem bíblica que eu gosto bastante que está em Hebreus e fala o seguinte, Hebreus 12, né? Ele fala assim, a gente tem que se livrar de todo o peso, de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós e a gente tem que correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E por que isso? Para que vocês não se cansem nem desanimem. Então a gente tem que se livrar do peso, do pecado, para que a gente possa correr com leveza, com liberdade, sempre tendo perseverança e olhando fixamente nos olhos de Jesus, aquilo que Ele tem para a nossa vida. Porque veja bem, Ele deixou a alegria de lado para morrer por nós. Então a gente tem que pensar nisso, para que a gente não se canse e não desanime. Amém? Vamos fazer uma oração para entregar o nosso dia ao Senhor. Paizinho amado, eu quero te agradecer pela oportunidade de trazer a sua palavra, Senhor. Eu quero te pedir para que o Senhor nos ajude a administrar o nosso tempo de acordo com a sua vontade, Pai. Que a sua agenda seja a nossa agenda, Senhor. Quero te pedir para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos livre de todo o mal, para que o Senhor guarde a nossa entrada dentro da nossa casa e a nossa saída quando nós sairmos de casa. E quero te pedir, Senhor, para que o Senhor manifeste a sua presença viva e o seu amor no nosso coração e na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus oramos, amém. Que bom que você esteve aqui no colo do Pai, o melhor lugar para começar o dia. Amanhã, 6h15 da manhã, estaremos juntos novamente. Compartilhe essa mensagem com alguém que você está vendo que está com um pouco de dificuldade de administrar o tempo e conta aqui nos comentários algum testemunho da tua vida em relação a alguma estação que você passou e Deus te ajudou a superar. Até amanhã!